Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Fui inspirado a falar sobre a Igreja Reborn, porque esse assunto traz muito essa questão de algo que de longe tem uma aparência, né? De que está vivo. Você vê alguém com o bebê reborn nos braços, meu Deus, tem até aquele balancinho assim, né? Criancinha no colo, né? Aí tu vai chegando perto, cara, não tem vida ali. É só uma aparência. E a gente, como igreja, tem um grande perigo de ser uma igreja reborn, de longe sermos vistos como igreja, mas o interior não tem vida. Então nós vamos falar justamente disso. Então abra aí em Apocalipse 3, versículo 1 ao 5. Você que é crente daquela época que quando o pregador abria Apocalipse, você ficava com medo, já estava um frio na espinha, você pensava que Jesus já estava voltando e tu ia ficar, calma, não vai acontecer nada disso. Nós vamos falar da palavra do Senhor e fique tranquilo que se Jesus vier, nós vamos tudo para o céu com Ele, amém? Ó, tá vendo os medrosos, amém, eu estou indo. Vamos lá, ao anjo da igreja em Sardes, escreva. Sardes, gente, é uma das 7 cidades onde tinham as igrejas, né, do Apocalipse, que João escreve ali no 2º capítulo, no 3º. Então foram escritas cartas para as igrejas ali, e uma delas é Sardes. Eis o que diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Ó, o reborn aí está aqui, ó, exatamente nessa frase. Esteja vigilante, fortaleça o restante, o que está prestes a morrer, pois as obras que você realiza não são completas diante do meu Deus. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, preserve essas coisas e arrependa-se. Mas se você não vigiar, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes alguns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Aquele que vencer será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o nome dele do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus anjos. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu conheces os nossos corações. Tu sondas, Senhor, a nossa mente, a nossa intenção. E Tu sabes, Pai, a necessidade que temos como igreja de receber a Sua palavra. Pai, que aqui nesse momento que vamos viver, Senhor, que seja a Sua voz, que seja a Sua palavra aqui, Senhor, que não venha do meu coração ou da minha mente, mas que seja, Senhor, transmitida do Seu coração à Sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Gente, só para a gente ter uma noção aqui dessa história, Sardes era uma cidade muito rica mesmo, até que ela foi saqueada por outros reinos, outros impérios, e chegou também o Império Grego ali, depois chegou o Império Romano. Então, depois dessas invasões, Sardes nunca mais se levantou com a grandeza que ela tinha. Sardes era uma cidade muito bem localizada geograficamente, porque ela tinha perto dela muitos lugares onde tinha ouro, então eles coletavam ouro e tinha de vários recursos naturais que essa cidade ela desfrutava. Então ela se tornou uma cidade muito poderosa com o tempo. Por causa desses recursos, as pessoas, logicamente, ficavam bem sucedidas financeiramente. Então, se você olhar para as ruas, as casas, os templos, os lugares, por exemplo, no Império Grego, quando chegou em Sardes, eles construíram teatros, construíram lugar de competições, construíram grandes templos em Sardes. Tinha um grande templo de Ártemis lá. E então a estrutura
da cidade era uma estrutura muito rica. Eram grandes, ótimas construções. Então, as pessoas viviam num nível alto, né, um nível social alto. Tudo era muito rico lá. Só que depois que houve todas essas invasões, foi perdido muita riqueza nesse tempo. E num momento dessa cidade, houve um grande terremoto. E o imperador Tibério, se eu não me engano, ele pegou e ajudou muito a reconstruir essa cidade. E por ser uma cidade muito idólatra, ela tinha uma tendência muito grande à idolatria, a criar templos, e por causa da influência grega também, eles criaram em Sardes um culto ao imperador, por agradecimento a Tibério, porque Tibério reconstruiu. Então, por gratidão, como o povo tinha essa tendência religiosa de criar, né, sempre uma conotação espiritual para tudo que eles imaginavam, eles colocaram o imperador como um deus para eles. E faziam esse culto ao imperador por gratidão. Isso é só um parêntese muito rápido, gente, é um perigo que estamos vivemos já isso há alguns anos atrás, e vivemos ainda um pouco disso, de um medo que eu tenho do nosso nicho religioso no Brasil, de focarmos em um governante, em alguém, e levantarmos ele como a solução da nossa vida, sabe assim, está vendo como é que o erro é parecido? O ser humano é o mesmo. Então a gente tem que cuidar com qual é o nível, onde vamos colocar as pessoas que a gente acha que vai trazer solução para a gente. Ou quem sabe, para você, a solução para o seu problema seja se casar e você está colocando o casamento no seu altar, no centro da sua vida. Eu não sei o que é, mas aqui em Sardes eles colocaram o imperador como centro das atenções, tiraram Deus, né? Então, eu lembro muito, né, dessa questão de Sardes aqui, porque depois que tudo isso aconteceu, das invasões, do terremoto, o povo de Sardes, os moradores dessa cidade, criaram uma cultura interna de viver do passado e das aparências. Eles se gloriavam pelo passado deles, pelas grandes estruturas, pelos grandes templos, mas eles já eram quebrados, eles estavam enfraquecidos financeiramente, porém as estruturas estavam de pé. Então acontecia, num morador dessa cidade, uma questão de viver de aparência. Eles tinham grandes casas, grandes estruturas, mas internamente estavam quebrados. Não tinham condições nem para manter aquela estrutura. E essa situação, essa característica de um morador dessa cidade, foi transportada para dentro da igreja, porque a igreja era formada de moradores daquela cidade. É como se fosse assim, como se os crentes de Blumenau trouxessem a caneca do Oktober para dentro da igreja. Como se fosse algo parecido com isso. A cultura da cidade foi sendo incorporada pela igreja. E nesse momento onde essa igreja tão rica, tão bem estruturada, tão bem equipada, e uma igreja que estava em franca atividade, Deus, ele passeia de tempo em tempo na igreja dele. Eu vejo aqui, gente, quem está aqui há mais tempo, sabe disso, que Deus já visitou a gente algumas vezes. E sempre que Deus visita, ele dá aquele check, né? Ele passa assim, com a sonda, porque Deus sonda os corações, sonda as intenções. E ele vem de tempo em tempo, é o dono da vinha, né? Ele é o dono da vinha. Ele é o fazendeiro que nos contratou. Então ele vai vir para ver, e ele veio em Sardes. E ele constatou essa situação de que era uma grande igreja, numa incrível cidade, onde eles estavam trabalhando com muita estrutura, porém, eles estavam com uma aparência de que estavam vivos, porém, internamente mortos. Então, para a gente ir, vamos avançar um pouquinho aqui, que eu não sei o que acontece à noite, gente, parece que o relógio roda bem mais rápido do que de manhã, não sei o que acontece, mas eu vou tentar correr. Se você veio de manhã, eu consigo explicar um pouco mais. De noite parece que eu fico acelerado, eu não consigo trazer assim com calma, e de noite eu fico acelerado, mas amém, vamos correr. Tinham 3 tipos de pessoas na igreja de Sardes. O primeiro grupo eram pessoas que tinham o nome
na escala, tinha um nome na lista dos membros. Ela tinha uma aparência, eu posso denominar esse primeiro grupo como os religiosos. Dentro de toda a igreja tem um grupinho de religioso. Tem um grupinho mais apegado à religiosidade. E a religiosidade, gente, ela faz de nós pessoas que se apegam ao demonstrar uma santidade para se validar com as pessoas e com Deus. O que é religiosidade, num maior resumo que eu encontrei para a minha vida, aplicando a minha vida? Religiosidade é qualquer coisa que eu boto entre mim e Deus, entre eu e Deus. Qualquer coisa que eu coloco para me validar em Deus, qualquer mecanismo, qualquer atitude, qualquer comportamento que eu tenho que colocar entre eu e Deus, isso é religiosidade. E a religiosidade nos engana, porque ela nos dá uma aparência fisicamente aprovada. Provavelmente você está dando mais crédito para mim hoje porque eu estou de terno. Obrigado pela... É porque está frio. Porque não é o terno que dá credibilidade, não é o pregador, mas é a palavra. Não é sobre o mensageiro, mas sobre a mensagem pregada. E a religiosidade faz isso. Então tinha um grupo que tinha a aparência de santidade, sabe assim, aquele que dá a carteirada, tem 30 anos de crente, cara, você não está falando com qualquer um aqui não, né? Mas morto por dentro, sabe, tem uma cara de crente, tem uma roupa de crente, tem um carro de crente, tem uma casa de crente, mas o coração dele não é crente. E o único que vê o seu coração, o meu coração, é o Senhor. E a gente está se validando exteriormente, mostrando uma capa aprovada, se validando, sabe assim? Esse era um dos grupos. O segundo grupo eram aqueles que estavam envolvidos na obra, trabalhando muito, envolvidos, porém, também vazios. Porque existe um perigo, gente, não é o fato só de estar na escala, estar trabalhando. A gente pode estar trabalhando muito, mas com o coração desviado. Porque muitos de nós, quando nos envolvemos com uma causa, eu sei e tenho certeza que Deus deu dons e habilidades para todos nós. Nós carregamos essas habilidades que vieram do Senhor. E nós somos bons naquilo que fazemos quando estamos fazendo o dom que Deus nos deu. Se Deus te deu um dom de mecânico, de cabeleireiro, de barbeiro, de cantor, de músico, de pregador, de cozinheiro, quando você assume a posição na qual você foi feito para aquilo. Sabe quando tu vê uma pessoa fazendo muito bem o que ela faz, tu fala assim, cara, essa pessoa nasceu para isso, sabe? E você admira a habilidade. É isso, nós somos bons quando acertamos a veia do propósito que Deus nos deu. Mas muitos acabam se enchendo de glória, de orgulho, sabe assim, o ego, por causa dessa habilidade que nós temos. E a pessoa está envolvida, mas está com o coração cheio de orgulho. Ou a pessoa está envolvida, está trabalhando, mas está com o coração magoado. Sabe aquelas pessoas que vão trabalhar, por exemplo, na igreja, aí na hora de fazer um trabalho um pouquinho mais pesado, poxa, na hora de futebol vem 30, na hora de trabalhar vem 2. Não adianta eu fazer se eu estou criticando alguém lá fora. Não adianta porque assim, para Deus, não é o que eu faço, mas como eu faço. Porque fazer por fazer, se eu não fizer, gente, Deus vai levantar outro com o coração puro e vai fazer. Lembra que eu falei para a igreja esses dias? Se eu e você não nos levantarmos nessa hora, socorro e livramento virá de outra parte. Então, assim, é uma oportunidade. Nós temos que entender que todo o trabalho que Deus promove para que eu e você façamos parte, não é uma obrigação, é um privilégio. É uma oportunidade. Você já parou para pensar? Isso não é imaginação nem criatividade, isso é uma verdade, tá? Você já parou para pensar de um dia que você está no estacionamento escalado e Deus preparou aquele dia para alguém que está chegando de carro num dia chuvoso,
num dia frio, e você foi lá com um carinho, com um sorriso no rosto, com um guarda-chuva, cuidadoso, sabe, como um pai leva um filho, você foi lá, esperou, trouxe a pessoa até aqui dentro da igreja, com um sorriso, cuidando. A pessoa veio destruída do trabalho, talvez perdeu o emprego naquele dia, teve um problema em casa, está com um problema na família, ela chegou. Esse teu cuidado, você talvez não falou uma palavra, mas esse teu cuidado já trouxe um afago para o coração dessa pessoa. E só que foi Deus que planejou isso. Olha a chance de eu e você sermos usados poderosamente para curar o coração de alguém lá fora. Então a chance de Deus nos usar é muito grande. Mas como que Deus vai entrar num coração que está carregando um sentimento pesado de obrigação? Um sentimento pesado de, sabe assim, cara, eu vou porque o pessoal não vai mesmo, assim, o pessoal é tudo furão, tem que ir lá, não sei o quê. O que adianta? E Deus sonda, gente, não adianta. Deus sonda. Se eu não entender que precisa existir em mim um sentimento de gratidão quando eu estou servindo, eu sempre falo que minha mãe me ensinou uma frase, né? Se você não vive para servir, você não serve para viver. Porque só tem esse motivo de eu e você estarmos vivos. E Deus viu, né? Agora vamos ler Mateus 7, 22, abre lá, 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Pessoas envolvidas. Pessoas que fizeram. Eu não estou falando de pessoa que está lá fora, perdida. Não, estou falando de gente envolvida. Aí olha o que Jesus vai falar. Olha, eu vou falar claramente, assim, com letras acesas, em caixa alta. Eu nunca te conheci. Sabe por quê? Deus é Espírito. Ele procura os que o adoram em espírito e em verdade. Não é um lugar, não é em Jerusalém, não é em Samaria, mas é no coração. E Deus está olhando os nossos corações. E aqui está um perigo muito grande. Porque tem aqui, afaste-se de mim, porque vocês praticam iniquidade. Iniquidade dentro da igreja? Tem, meu irmão. É um perigo, né? E Deus, Ele está sondando os nossos corações e Ele nos dá uma chance de ajustarmos a intenção do coração, o que está nos movendo a fazer. Quem sabe eu tenho me movido a fazer, estou muito interessado nas coisas de Deus, porque minha vida está toda enrolada e eu preciso de respostas. Eu preciso de provisão. Então eu estou aqui muito engajado, orando, buscando, mas a minha intenção não é pelo abençoador, mas pela bênção que Ele tem para me dar. Deus sonda. Deus não é um caixa eletrônico gospel, onde a hora que eu preciso eu vou lá e pego o que eu quero e vou embora, não tenho compromisso nenhum com aquilo. Quando a gente fala de acreditar, de fé, de crer em Deus, estamos falando também de aliança. A fé que nós temos não é só sobre acreditar que existe um Deus. A fé que eu digo que tenho é sobre uma aliança que eu estabeleço com um Deus que eu creio. Então, às vezes falta em nós essa aliança. Jeremias 17, 10. Eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. E esse era o segundo público que tinha em Sardes. E o terceiro, né, que ali no versículo diz que eram os poucos que não se contaminaram com o pecado. É aquele que talvez é o verdadeiro, né? É o que não aparece muito, é o que não está muito envolvido, mas ele não está por verdade. É o que não consegue estar tantas vezes, é o que, sabe assim, aquele verdadeiro, gente. Porque se você perceber, tem 3 grupos, e de 3 sobra um a cada 3 pessoas. Temos uma que está de verdade. Se você olhar na empresa que você trabalha, a cada 3 pessoas tem uma compromissada com a empresa.
A grande maioria está ali só por sobrevivência. Vai lá, bate o cartão e vai embora. Entra às 7h30 da manhã, não vê a hora de chegar às 5 horas, já quer ir embora. Não tem comprometimento. Amanhã é segunda. A pessoa começa... Ela bate o cartão segunda-feira. Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa, peãozada assim, né, de metalurgia. Aí a gente batia o cartão segunda-feira de manhã. Aí a gente escutava um peão lá no canto. Vem sexta-feira! Na segunda-feira. O cara chega na segunda-feira sonhando já na sexta. Que compromisso que ele tem? Zero. A cada 3 pessoas tu vai encontrar uma que tem real compromisso. A cada 3 maridos tu vai encontrar um que tem real compromisso com a esposa e aliança. É assim, gente. É triste, porque é uma verdade sobre nós, sobre a nossa humanidade. A cada 3 pessoas na faculdade, uma de fato está estudando, aprendendo, e essa com certeza vai chegar muito mais longe do que os que não têm compromisso. É assim, gente, simples assim. São as pessoas reborn, são os alunos reborn, são os maridos reborn, são as esposas reborn, são os profissionais reborn e os crentes reborn. Essa tendência, né, da gente viver de aparência, né, quem sabe a sua vida tem sido assim, o seu casamento, né, uma grande casa que vocês trabalharam muito para conquistar, e agora vocês já estão cansados, não da construção da casa, mas um do outro, porque construir uma vida cansa, né, gente? Estressa, e às vezes a gente não soube organizar os sentimentos e no fim de uma grande construção de vida, vocês chegaram estressados e agora não suportam um ao outro. E o que acontece com muitos casamentos? Quando chegam num lugar legal, se separam. Que estão cansados da vida, mas não entenderam que foi a construção que cansou, não foi o relacionamento. Mas aí outros que não se separam, como estão vivendo? De aparência. A casa linda, construída, da vida, deu a vida para ter aquilo, deu a vida para ter o carro que tem, deu a vida para formar os filhos, mas vivem numa aparência, dentro estão vazios, não se amam mais, não fazem nada um pelos outros, só estão sobrevivendo dentro de casa. Só sobrevivendo. E para manter aquela aparência, para não chocar outras pessoas. Quantas pessoas deixam de ter escolhas por medo de, o que as pessoas vão pensar? Então é melhor viver uma vida vazia do que acertar, do que pedir perdão, do que consertar, do que retornar. E Jesus sempre nos dá uma chance, tá, gente? Na mesma palavra que Jesus falou e condenou o pecado da igreja, Jesus não vem só para iluminar, porque a luz, quando chega, ela ilumina e mostra a verdade sobre nós. E às vezes nós, quando enxergamos algumas coisas que nós sabemos que temos, mas a gente não dá tanta atenção, e quando a luz do Senhor chega, ela às vezes nos assusta, porque encontramos algumas coisas em nós que a gente não acreditava que ainda estava em nós. Mas graças a Deus, porque a luz chegou hoje, está iluminando o nosso coração, amém, gente? E depois dessa iluminação vem a resposta do Senhor, porque o Senhor sempre tem a solução para nós. Tu acredita nisso, amém? Então, qual é a chance que Jesus nos dá? Jesus nos dá cinco conselhos para mudar a nossa vida nesse sentido aqui, dessa vida de aparência que nós temos. Vamos ler de novo lá Apocalipse 3, vamos ler o 2 e o 3. Primeiro ele fala dos problemas, aí ele fala assim, esteja vigilante, fortaleça e tal. Eu vou falar desses segredos aqui, pode deixar o texto ali. Primeira direção que Deus está nos dando hoje, anota aí no seu coração, celular, na agenda, na Bíblia, onde puder. Esteja atento. Você pode repetir essas 2 palavras para mim no 3? Esteja atento. 1, 2, 3. Sabe por quê? Deus falou, não foi eu. Isso não é meu esboço. É o esboço de Deus. Isso aqui não é a minha anotação. Eu só peguei o que Jesus falou. Por que Jesus falou assim? Esteja atento, esteja vigilante. Porque a gente se distrai, gente. A vida, a correria, o cansaço, os nossos desejos, o pecado, ele distrai a gente. E a gente se distrai do propósito. E o que acontece? Era para a gente ser uma coisa, estamos sendo outra, porque nos distraímos com os nossos sonhos particulares, com os nossos desejos, e essa distração nos deforma. E quando Deus vem para nos visitar, Ele não encontra
aquele filho à imagem e semelhança do Pai, que ele criou, ele encontra um ser reborn. É um boneco. É um bolo de carne andando na terra sem propósito. Porque está desviado, está distraído. A gente se distrai com a vida e geralmente com coisas que não estão ligadas ao propósito do Senhor. Coisas que estão ligadas aos nossos propósitos, aos nossos sonhos. E a gente acaba não dando atenção para o que realmente faz sentido na nossa vida. A gente vai, né? Quando eu falei de manhã, né? Eu e aquele estamos nos vigiando muito com o uso do celular em casa. Porque o nosso trabalho, ele é 90% no WhatsApp, por exemplo. Porque a gente, né, durante a semana, planejando coisas da igreja, atendendo pessoas, marcando compromisso. Então, assim, eu tenho uma raiva que, assim, quando eu falo assim, ó, deu de celular, não vou pegar hoje. Pim, aparece uma chamada, na hora, assim, ó, na hora que eu falo, vem uma mensagem. E é importante, eu preciso ler naquela hora. Sabe? Então, assim, a gente tem brigado por isso. Ela me vigia, briga comigo, eu fico com raiva dela, que ela fica brigando comigo, pegando no meu pé. Aí, quando eu vejo ela usando, eu fico com raiva dela, eu vou lá e me vingo, brigo com ela também. E a gente vai nessa briga eterna. Porque é uma vigilância. Porque se a gente não cuidar, gente, a gente fica no celular, o filho da gente está crescendo, a gente não vai ver. Porque ele quer falar com a gente, ele quer contar uma coisinha dele, e para a gente é irrelevante, mas para ele faz muito sentido. E a gente está aqui ocupado com coisas reais. E às vezes com coisas banais. A gente está preso, então, assim, são distrações. De coisas que eu não preciso fazer um story. Grava o seu story aqui, ó, na tua mente e no teu coração. Olha para o seu filho no olho. Gente, eu tenho visto, é tão triste, cara. Coisas que acontecem aí com, sei lá, no mundo, aparece um famoso, alguma coisa assim. Tu não vê as pessoas olhando e ali, celular. Todo mundo quer filmar um pedacinho, tirar uma foto daquela pessoa famosa, mas ela não quer guardar num coração a imagem. Vão no show? O show antigamente era o quê? Para curtir a música. Pá, top, hein? Meu Deus. Sempre sonhei em ver aquela pessoa. Hoje, como é que é a pessoa no show? O mais importante é o ângulo da câmera do que o ângulo do olhar para gravar na memória aquela experiência. Gente, isso aqui, a tela, ela não expressa a experiência do ao vivo e nunca vai expressar. Eu já tive várias experiências, né, Keira? Da gente estar em um lugar, assim, uma natureza, um negócio, a gente querer tirar uma foto e a gente fala assim, cara, a foto não consegue expressar o que a gente está vendo aqui pessoalmente. Então a gente tem se distraído demais, gente. Demais. Sabe, vai para a cama, tá aí com a tua varoa, domingão, dia de ter uma conversa muito boa, assim, antes de dormir, para começar a semana animado, otimista, né? Deixa o seu marido otimista amanhã no emprego, né? Quem sabe se já até promovido, né? Chega lá com o peito cheio, aquele galo, né? Ah! Aí, mas tu não dá atenção para ele hoje à noite, aí ele vai chegar amanhã no emprego assim, ó. Ninguém me ama, minha mulher não dá atenção. Se a pessoa estudar, né? Assim, Ai, difícil falar essas coisas, né, gente? Eita glória! Anima o seu marido aí para amanhã, por favor. E aí, vai para a cama, celular. Aí deu sono, guarda o celular, vai dormir. Tu está com a mulher da tua vida do teu lado, tu está com o homem da tua vida do teu lado, tu está com a pessoa que te ama do teu lado, tu está com a pessoa que construiu a vida do teu lado e você está se distraindo com uma tela. Está vendo o perigo? E já está acostumado. Acordou? A miséria do despertador está no celular. Vamos comprar aquele despertadorzinho de tic-tac assim, lembra? Tinha um martelinho? Ué, aquele lá é top, né? Mas eu tenho um TDAH muito alto, eu vou estar dormindo, vou estar deixando, eu não vou conseguir dormir, não dá. Não dá, vou dar uma martelada nele sempre na primeira noite. Mas tem que arrumar um jeito, porque a gente acorda, já vai desligar o despertador, aí já vai ver um monte de notificação. Você podia ter dado um cheirinho na tua esposa ali, agarrar por 5 minutinhos, sabe assim, no pescoço dela. Não, já vai ver. É o Flamengo, é o Bolsonaro, é isso. E assim, distração. Em cima de distração. O tempo está passando, o relacionamento está aí, a gente está se distraindo com um monte de coisa. Estão entendendo, gente? Amém?
E a gente se distrai com o nosso coração, porque é o nosso coração que tem guiado a nossa vida. E se eu fosse escrever uma versão da Bíblia, né, que a Bíblia fala assim, o coração da gente é enganoso, né? A minha versão diria assim, o nosso coração é bandido. Nosso coração rouba a nossa dignidade. Nosso coração, ele rouba a nossa concentração no que realmente deveria estar sendo o centro da nossa vida. Porque o nosso coração é bandido. E a gente, né? O que a palavra fala? Sonda o meu coração e vê se há algo em mim que não te agrada, Senhor, e arranca de mim. A gente tem que fazer essa oração, gente, porque o nosso coração está se enchendo de muitas coisas terrenas, de muitos sonhos terrenos, de muitas coisas que só alimentam a minha carne. E essa distração, né? E aí a gente acaba vivendo uma vida aleatória, cada hora buscando o que o mundo está dizendo, agora a felicidade é isso, então vamos todos para aquele lugar, aí mudou, ano que vem agora é isso. Deus não me chamou para viver uma vida aleatória, Deus me chamou para viver uma vida com propósitos. Amém, gente? Segundo conselho que Deus nos dá, fortaleça o restante e o que está prestes a morrer. Por pior que seja a minha atitude, o meu pecado, a sua atitude, o seu pecado, por pior vida que estejamos vivendo e levando, mesmo tão ruins que somos, há algo dentro de nós, lá no fundo, que é bom. Porque a gente tem uma mania de se culpar, né? De se diminuir, assim, se autodestruir. E às vezes a gente, com um olhar de religiosidade, a gente também não dá chance para outras pessoas se regenerarem em Jesus, porque a gente acha o pecado das pessoas tão pesados que elas não merecem misericórdia. Mas apesar de serem pessoas tão terríveis, dentro dela ainda há algo de bom, porque foi Deus que colocou. Então o que Jesus está falando assim? Ó, fortaleça o restante. O que te resta? Talvez tu tenha vivido uma vida muito perdida, muito fora. Mas tem algo dentro de você ainda que Deus botou. Então fortaleça isso, busque isso. Não está perdido. E o que está prestes a morrer? Quem sabe você está olhando para a sua vida financeira, meu Deus, amanhã eu estou num calabouço. Se essa semana não acontecer nada de extraordinário, eu estou caindo num abismo sem fim. Mas está somente prestes a morrer, porque a última palavra é do Senhor na nossa vida. Talvez você está olhando para o seu casamento, não tem mais jeito. O que aconteceu não tem mais jeito, não tem o que fazer. Talvez na sua família houve uma decepção muito grande, que humanamente falando, não dá para perdoar, não vale a pena perdoar humanamente falando. Mas ainda não está morto, porque a chance de vida para a nossa família se chama perdão. Foi através do perdão que Ele tirou eu e você da condenação eterna. E por que nós estamos com dificuldade de liberar perdão para aqueles que precisam? Ou de até pedir perdão pelas coisas que nós fazemos. Então ele está falando assim, ó, fortaleça o que está prestes a morrer. Você sabe na tua vida qual é a área que está enfraquecida por causa do egoísmo, por causa do pecado, por causa do orgulho, por causa das distrações. E você tem chance de buscar esses sonhos que você nem acredita mais que poderia acontecer. Porque você está tão distante, mas não, se você se posicionar, o que a palavra diz? Se nós reconhecermos o Senhor, Ele endireitará as nossas veredas. Então reconheça o Senhor em nome de Jesus, amém? Terceira coisa, o próximo versículo lá, ele fala assim, ó, lembre-se do que você recebeu e ouviu. Gente, eu e você recebemos a palavra do Senhor, nós recebemos dons, habilidades do Senhor. Eu duvido que assim, ó, se eu perguntar para qualquer pessoa que não tem uma história, um testemunho de milagre, não tem um testemunho que Deus fez algo na vida, você já recebeu algo de Deus, você já carrega algo de Deus. Então, para que eu e você não se perca nessa igreja reborn, nessa vida falsa de aparência e internamente morto, a gente precisa lembrar do que Deus já fez por nós. Esse momento difícil que você está vivendo, de muita pressão, de muita dificuldade, de não enxergar à frente o que pode ser. Talvez você olhe para trás e você fale assim, meu Deus, será que tudo que eu vivi era de Deus mesmo? Para eu estar onde eu estou hoje, tão perdido?
Sabe que tudo que eu ouvi do Senhor, será que era verdade? Às vezes a gente até se pergunta. Mas essas dúvidas vêm do inferno para nos convencer de que não era verdade. Porque o que o Senhor faz é verdadeiro. A palavra do Senhor dura para sempre. As coisas passam, mas a palavra do Senhor nunca. Então o que eu e você já recebemos do Senhor está em nós. O que a palavra nos ensina nos dias difíceis? Trago à minha memória aquilo que me traz esperança. Talvez hoje os seus dias tenham sido difíceis, pesados. Não tem direção, não tem o que fazer. Mas se você olhar para trás e lembrar que nós carregamos milagres na nossa vida. Nós carregamos promessas na nossa vida. Nós temos experiências com Deus. Apesar dos dias atuais não serem tão favoráveis, mas eu olho para trás, o que a palavra diz? Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Se você hoje não tem motivo para se alegrar, porque está difícil a vida, mas olha para trás e se alegra com o que Deus já fez, porque é real. Não é mentira. É mentira ou verdade que eu estou falando, gente? O que vocês acham? É mentira ou verdade? Eu não quero te convencer, não quero te emocionar. Eu só quero te chacoalhar. Deus esteve com você todo esse tempo. Ele está agora e vai ficar do teu lado até a consumação dos séculos. Tu acredita nisso? Nesses dias difíceis que tudo parece estar fora do lugar, a gente não sabe nem o que decidir. Eu quero convidar você a olhar para o que o Senhor já fez por você. Não deixa o dia de hoje definir as suas decisões, mas deixa o que Deus já fez por você definir suas decisões. Estão entendendo, gente? Amém? Outra coisa que o Senhor fala, obedeça. Está ali, ó. Essa palavra, preserve essas coisas. O que é preservar essas coisas? O que você recebeu e ouviu. Preservar é a mesma coisa que obedecer. Preservar e obedecer é você e eu materializarmos as palavras do Senhor na nossa vida. O que adianta a gente ouvir, ir para a igreja, ler a palavra, ler a Bíblia inteira e não obedecer? Obedecer é materializar o que recebemos. O que adianta eu ler a Bíblia, já li a Bíblia 35 vezes. Eu queria, gente, ler um versículo e viver ele a minha vida inteira. Um versículo. E é difícil. Então não é sobre conhecer, é sobre obedecer. Às vezes a gente conhece muito da teologia, de Deus. Eu não estou pregando uma teoria da ignorância que a gente não pode estudar, não é isso? Mas vamos buscar, toda quinta-feira tem aula de teologia aqui. Mas vamos buscar viver a palavra. Porque se a gente só ouvir, a gente é uma igreja reborn. A gente está cheio das coisas. Conhece tudo, mas não vive nada. O que adianta? Essa igreja estava cheia de gente assim. Sabe por que poucos vivem o sobrenatural de Deus? Porque são poucos que obedecem à palavra de Deus. Pode pegar aqui, ó. Eu conheço algumas pessoas aqui mais de perto e eu sei o sobrenatural que essas pessoas estão vivendo. Mas ao mesmo tempo eu também sei as renúncias sobrenaturais que eles estão tendo. A obediência sobrenatural na palavra que eles estão tendo. Aí é por isso que vivem o sobrenatural, né, gente? É básico. Porque se a gente não obedecer, gente, a gente não vai provar a nossa fé, porque fé verdadeira é aquela que me move em obediência. A obediência é a materialização da fé. Se você obedece, é porque você tem fé de verdade. E se você tem fé, é lógico que você vai ser obediente. A fé e a obediência, elas andam juntas. Se eu não materializo a minha fé, eu não tenho fé. Tiago fala isso. Me mostra a tua fé aí. Sem obra nenhuma. Que eu vou te mostrar as minhas obras que eu realizo por causa da minha fé. Porque a sua fé sem nada é morta. Uma igreja cheia de gente, mas sem obediência, morta. Uma igreja com milhares de pessoas, só buscando bênçãos, só buscando a regalia do reino, mas não querendo obedecer o rei, é morta. Morta.
E por último, quem veio nos alfas sexta-feira, né? A última palavra, eu nem sabia assim, né? Quando eu fui montando, quando eu terminei, eu falei, cara, é o mesmo item da palavra de sexta dos alfas. Fui listando as obrigações de um homem. E a última obrigação era arrependimento. Sabe uma coisa que eu fico triste, rapaz? Eu quero combinar com vocês uma coisa. Depois de uma noite como sexta-feira, não chega em casa a tua esposa cheia de expectativa de uma transformação da tua vida, que você é uma tranqueira. Você só incomoda a tua esposa. Aí tua esposa esperando assim, tomara que meu marido venha com um avivamento, venha transformado. Aí tua esposa vai lá e pergunta para você assim, meu amor, como foi a reunião? Aconteceu algo sobrenatural? Aí você, como um homem normal, você fala assim, foi legal. Fala isso não. Senta com ela e divide com ela o que o Senhor falou com você. Porque a sua palavra vai trazer direção. Lembra que eu falei sobre direção? Elas estão esperando de nós uma direção. E sexta-feira aconteceu um direcionamento para a nossa vida como homens. E é nossa obrigação levar a direção para a nossa casa. Então leva essa direção. Não fala só que foi legal não. Aquela fica brava comigo quando ela canta. Eu perguntei, como é que foi? Foi legal, né? Aí quando eu pergunto, meu amor, como é que foi a palavra? Ela fala 500 coisas. Quando tu me pergunta. Aí quando eu te pergunto, você fala só que foi legal. O homem é triste, né? A última coisa que o Senhor fala ali, arrependam-se. Sem arrependimento não existe vida no Evangelho, gente. Não se enganem. Nós podemos estar na igreja, servindo há anos, ofertando, fazendo as coisas, se entregando, renunciando. Mas se não houver arrependimento, não existe vida no Evangelho. É uma mentira que estamos vivendo. Alguém te enganou. Ou você mesmo está se enganando. O arrependimento é a porta do Evangelho. O arrependimento, gente, não é eu e você pararmos de fazer as coisas erradas. Porque se a gente olhar um panorama, como era a tua vida no pecado? Ou até o pecado que você tem cometido hoje em dia, né? Porque ele não deixa de ser pecador, né? Qual é a intensidade que você vive no pecado? Talvez se você era aquele festeiro que chamava o povo tudo para tua casa, pagava churrasco, pagava cerveja, ia no boteco, paga aí para todo mundo aí, vamos fazer festa, hoje eu que pago. É aquele cara que patrocina todo mundo, que faz a festa, gosta de agregar. Aí agora você se converteu, está crente, está um abençoado, o que tu faz? Acaba o culto, não leva a família nem na lanchonete, porque vira um crente chato, vira um crente muquirana. Antes gastava o que não tinha com coisas sem propósitos. Agora o maior propósito da sua vida, que é a sua família, você não dá 1 centavo. Fala com alguém que está lá assim, tu vai me levar hoje na lanchonete, vai pagar o caldo para mim hoje, hein? Fala aí. Tá vendo o muquirana aí já ficando vermelho? Os esforços que fazíamos no mundo, né? Noitada, bebendo com a galera, virava a noite, saindo, mulherada, coisa arada. O culto passa meia hora. Ai, amanhã eu trabalho cedo. Antigamente, tacando cachaça na mente, saía direto do boteco, direto pro trabalho. E pau na máquina. Agora tá crente, comportado, dorme cedo. É chato. Pessoa chata essa. Antes era legal pra caramba, curtia, não dizia não pra nada. Hoje é que é. Isso não é arrependimento, gente. Isso é uma pessoa morta, parada. Porque se antes eu fazia essa força nessa direção, se eu andava nessa direção a 100 por hora, o que é o arrependimento? Direção contrária, no mínimo a 200 por hora. No mínimo. Isso é arrependimento. O que temos coragem de fazer para o pecado, gente? O arrependimento nos dá uma força dobrada para outra direção. E isso é arrependimento. Não me engana, porque não é outra coisa. Vou dar 2 exemplos. Zaqueu, chefe dos publicanos. Existia uma corrupção muito grande, como sempre teve na política, em todos os ambientes de cobrança de impostos. Então existia muita corrupção, muita
mensalão, essas coisas aradas já existiam desde essa época. Quando Jesus visitou a casa de Zaqueu, o que Zaqueu falou com Jesus? Senhor, que eu roubei aí, eu vou devolver quantas vezes? 4 vezes mais. Tá vendo o que é arrependimento? Um cara que roubava, agora ele é generoso 4 vezes mais. Olha só o que é arrependimento. Ele tirava dos outros, agora ele entrega para os outros. E não é uma ofertinha, não é uma coisinha mínima, não é aquele dinheirinho amassado, 4 vezes mais. Paulo, alguns estudiosos dizem que ele e sua equipe de soldados entravam nas casas de pé na porta, buscando os cristãos, pegando mulheres pelo cabelo, os homens já espancando no caminho, alguns até morriam no caminho, outros morriam na cadeia com os ferimentos, infecções e tudo mais. O que matava e prendia cristãos foi o que morreu sendo o maior plantador de igreja que o mundo antigo já conheceu. Está vendo a força que ele expressou no contrário? Talvez se fosse eu, tá bom, Jesus, desculpa, eu não vou matar mais ninguém, mas também não vou levar para ninguém o evangelho. Eu vou ficar um crentinho, comportadinho indo na igreja. Ai, domingo à noite já tá bom para mim. Deus não me chamou para frequentar uma instituição religiosa. Deus não me chamou para limitar a minha vida em frequentar uma instituição religiosa. Deus me chamou para mostrar o meu arrependimento para esse mundo que está me vendo. Para minha família ver que antes eu era uma pessoa, agora eu sou outra. As atitudes que eu tinha com a minha família, eu era um ignorante, um grosseiro, um ríspido com a minha mulher. Agora eu sou carinhoso, eu levo flor, batom, bombom, serenata de amor. As mulheres, amém, Jesus, eita glória. A mulher era uma chata. Agora eu vou pegar no pé de vocês. Só pega pra gente. Mulherada chata, pega no pé da gente, briga, cara de braba. Hoje eu falei com aquela. Deus foi tão bom comigo. Eu falei que foi Deus, ela falou que foi o diabo, né? Olha a briga, né? Eu fui comprar um sorvete. Tu ri, né? Tu ri, que eu vou te botar agora. Fomos comprar um sorvete. Aí eu pedi, quero 3 casquinhas. Uma para as 3 crianças, para o Estevão, para Ana e para mim. Aí aquela fez aquele laser do olho dela para mim, né? Pra que você vai pedir casquinha? Sei que lá, porque ela tá me cuidando para eu não engordar, aquela coisa, né? Aí eu falei assim, amor, tu pode falar não para mim, não tem problema. Mas não precisa fazer essa cara toda. Que a mulher, ela já franze a testa, aquela coisa. Aquela que tem muito botox não franze mais, né? A testa fica lisa, ela pode estar brava, chorando, rindo, que a testa tá intacta, né? Aquele, como tá sem botox, ainda dá umas franzidinhas, né, amor? Assim, em nome de Jesus, eu dou um botox pra tua cara aqui, celestial. Então a mulherada braba, querendo toda hora brigar, parece que... Aí você vai ser, sabe o quê? O açúcar da vida do teu marido. Você vai ser tão doce que você vai dar diabetes no teu marido. É isso que você precisa ser pro teu marido. Tu precisa dar diabetes, tão doce que tu é. Sabe aquela mulher adocicada, voz macia, atitude branda? Você é uma princesa. Princesa não fica gritando em casa igual doida. Oxi! Que princesa é essa? Que show da Xuxa é esse? Por favor, né? Isso é arrependimento. Seu marido é segunda-feira se sentindo a pior pessoa para o trabalho, triste, desanimado. Agora não, hoje à noite tu sabe o que tu tem que fazer. Para amanhã o teu marido é animado. Quem sabe a sua ajuda vai ganhar, vai fazer ele produzir mais, vai que ele se promove, né, por causa da sua ajuda. Já pensou que bênção? Você vai até ganhar um botox depois disso. Gente, eu me preocupo com... Eu não vou dizer que a nossa igreja, ela, para mim, assim, gente, eu agradeço a Deus porque eu sou um sortudo. Eu tenho sorte de ser filho de quem eu sou. Inclusive, meu pai está aqui, né? Obrigado, pai, por estar aqui com a gente. Eu tenho sorte de ser casado com quem eu sou. Eu tenho sorte de
ter os filhos que eu tenho. Eu sou muito sortudo, ganhei na loteria 10 vezes por estar na igreja que eu estou. É muita sorte, gente, é muita sorte, é muita sorte. Tem muita luta, mas tem muito mais sorte do que isso. Mas a minha missão é de não deixar essa igreja tão linda, de pessoas que trabalham tanto, que se entregam tanto, que assim, gente, a nossa igreja tem uma proporção de membros e de voluntários em atividade muito alta. A galera aqui da igreja é muito linda a vida que vocês vivem, gente. Mas Deus está trazendo para nós um alerta para que eu e você não venhamos perder essa essência. Porque nós seremos grandes. Nós iremos... Não é sobre a estrutura, porque Deus não olha a estrutura, Deus vê a essência. Mas por Deus estar olhando a nossa essência como igreja verdadeira, Deus vai nos dar muitos dos seus filhos para que eu e você possamos cuidar deles. Então, como vai ter muitos, a nossa estrutura vai ter que crescer. Mas não é sobre uma casca sem conteúdo. É sobre uma igreja viva em Jesus. Uma igreja que se arrepende dos seus pecados. Uma igreja que não se distrai com os desejos. Uma igreja que obedece à palavra do Senhor. E o meu cuidado aqui com a minha vida e com a sua vida é que a gente se mantenha assim. Tu está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus por esse cuidado que Ele está tendo comigo e com você.